Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Ele me achou. Grande Deus, soberano Pai Celestial, que conhece as nossas necessidades, estamos nesta manhã na Sua presença, na Sua casa, com Teus filhos, para ouvir a Tua palavra. Sempre o Senhor tem uma palavra para nós. Senhor, nós colocamos os pedidos diante de Ti e pedimos que ajude essas pessoas. Dê a eles a graça, a bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia para os irmãos. Deus abençoe a todos. Com Roberto, Valquíria. Valquíria fazia tempo que não via. Deus abençoe. Né? Agora só falta as crianças, as criancinhas, né? Vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 4. Nós estávamos no culto muito abençoado com a Eval ontem. O irmão Carlos colocou no YouTube agora de manhã, no Face. A irmã Suzana não veio, deu um problema no joelho muito forte. E ela não pôde vir nessa manhã. Vocês lembram de orar por ela. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Pai Celestial, nos ajuda nesta manhã, enquanto vamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar. A noiva sobrenatural, né? Nós temos uma palavra sobrenatural, um evangelho sobrenatural. Inclusive, o irmão Brana pregou o evangelho sobrenatural e uma noiva sobrenatural. E nós esperamos um mundo sobrenatural. Se a noiva é sobrenatural, ela tem que ir para um mundo sobrenatural. Não natural. Não este que nós estamos aqui. Aí tem que haver uma palavra sobrenatural. Ele disse que teria que haver algo que venha transformar esses nossos corpos mortais para imortal. A ciência, há 6.000 anos, ela não descobriu a imortalidade.
Ela não chegou a essa dimensão. E o Evangelho para os gentios, hoje, o Evangelho eterno, é oferecendo, porque Deus está oferecendo esse mundo sobrenatural, que Deus visitou os gentios para constituir dentre eles um povo para o seu nome. Não é para salvar os gentios. Deus não veio salvar o mundo todo. Ele veio tirar só o povo. Às vezes as pessoas hoje pregam que Jesus veio para salvar todos. E as pessoas pensam que levantar a mão na igreja já está salvo. Se você não veio salvo antes da fundação do mundo aqui, pode levantar a mão quantas vezes queira. Você teve que vir salvo, escolhido, predestinado, antes da fundação do mundo aqui. Então ele visitou os gentios para constituir dentre eles um povo. Agora tem que ser um povo sobrenatural. Tem que ser um povo de coragem. Nos faz lembrar de Gideão. Quando ele escolheu 32.000, Deus escolheu 300. Os de Deus eram 300, os de Gideão eram 32.000. Então tem aqueles que o homem escolhe. Eu tenho uma igreja de não sei quantos mil membros, mas às vezes ninguém é salvo. De 500 membros, ninguém é salvo. Eles são só crentes, eles só vão na igreja. Eles aprenderam alguma coisa ali. Eles aprenderam, foram libertados, creram em Deus, glorificam a Deus, mas não são salvos. Nós vemos que Caifás era sacerdote e matou Jesus. Judas era apóstolo e traiu e vendeu nosso Senhor Jesus Cristo. Ele traiu. Já estava escrito que ele ia fazer aquilo. Você não pode desviar do seu destino. Se Deus te chamou para crer nessa mensagem, você vai crer nela. Não vai haver barreira que você não vai vencer. Ele te chamou para aquilo. E você crê que ele te chamou para aquilo. Então, a religiosidade, isso não é salvação. Alguém é religioso é salvo. Não. Você nasceu, é como a ovelha, nasceu para ser ovelha, nasceu para ser porco. Ela não nasceu para ser cabrito, para ser boi, nasceu para ser ovelha. O porco não nasceu para ser ovelha, ele nasceu para ser porco. Então veja bem, Deus nos dá essas lições da natureza, Toda a natureza nos traz essas lições. Você veio com a vida eterna dentro de você. Aquela semente. Tem algo que clama. Se tem um fundo que clama, tem que haver um fundo para responder. Você vem com algo dentro de você. E você vai procurar onde se encontra aquilo para preencher aquele vazio que está lá dentro. O jovem rico desejou por vida eterna, mas ele só desejou. E ele foi um bom crente. Talvez foi um bom ministro na sua igreja, talvez cantou, dizimou, e nunca adulterou, nunca bebeu, nunca fumou, mas não era salvo. O homem que roubou, que matou, que alvoroçou as cidades da Palestina, estava morrendo com Jesus à direita e foi salvo. Conto religioso se perdeu, que passou todo o tempo na igreja. Agora, quando ele foi matar uma pessoa, matou o Filho de Deus. Então,
A salvação é uma predestinação. Não é que a pessoa quer fazer coisa errada. Não, ele não quer, é um espírito, é um demônio. Mas Deus nunca vai deixar que aquele filho se perca. A Bíblia mostra isso, ele nunca vai deixar que ele se perca. Às vezes a gente vê que a pessoa se vai, mas ele não se perde. Deus manda uma baleia lá para engolir ele, como fez com Jonas. A baleia engole ele, passa suas tribulações lá no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites, mas uma hora Deus vomita ele em terra seca. Porque ele é Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso. Então ele está nos convidando aqui. Ele convidou a João, aquele apóstolo do amor, como é chamado, aquele que se inclinava no lado do coração de Jesus, aquele que esteve ali na hora da morte, que não fugiu. Você sabe que todos fugiram, menos João. E João estava ali, está no Evangelho de São João. Ele estava ali quando Jesus estava morrendo. E Jesus disse que ele não provaria a morte, até que ele visse o reino de Deus. E ele viu o Apocalipse. Depois que ele viu, Deus o levou. E quando, aqui na ilha de Pátmos, nessa prisão, que João está vendo e escrevendo essas coisas, depois que termina as eras da igreja, agora, só depois que as eras terminam, e depois dessas coisas, quais são as coisas? As eras. Depois que as eras acabaram. Olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois destas. Aí que mostrou ele para João? O tipo da noiva, o representante da noiva, um livro fechado, depois 4 cavaleiros, mostrou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo, mostrou o fim de todas as coisas, mostrou o livro fechado, o livro aberto. Agora veja uma coisa, ele não mostrou para mais ninguém, para nenhum apóstolo, só João. Escolheu João como discípulo do amor, apóstolo, para ver essas coisas. Porque o livro do Apocalipse é o livro da esposa de Cristo, é a carta que ele escreveu à sua esposa. Então isso é algo sobrenatural. Então é para uma noiva sobrenatural. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Não tinha 2, não tinha 3 no trono, tinha um só assentado no trono, né? Então, o que vemos? Que João foi convidado para ver as coisas que iam acontecer depois das eras. Então nós não podemos ficar aqui atrás das eras. Se nós ainda estamos nas eras, nós não subimos. Quem está nas eras, você veja bem, quando as pessoas dizem que não foi revelado, é porque eles ainda estão nas eras. E as eras já passaram. A última era que nós tivemos foi a era de Laodiceia. E essa passou.
Deus enviou um mensageiro, sétimo anjo, a sétima era da igreja. E Deus também já recolheu o sétimo anjo. Ele disse que se tu fizer com que as pessoas creiam em ti, o anjo disse para ele, nenhum câncer ficará diante da tua oração. Se tu fizer com que as pessoas creiam em ti. Mas isso é quando ele estava vivo. Né? Porque quando Deus recolhe o mensageiro, ele recolhe aqueles que creram nele. Ele sela junto com ele e leva. E aquela foi a era do câncer. Né? De acordo com o Zodíaco, aquela foi a era do câncer, que desafiava a humanidade, desafiava a ciência. Tinha que ter um ministério maior para vencer aquele tempo, para vencer aquela obra maligna de Satanás. Então, Deus mesmo veio em seu profeta. Às vezes hoje nós ouvimos mensagem bonita, mensagem tremenda. Eu estava semana passada em São Paulo, estava falando com o pastor Osmar sobre grandes pregadores. O mundo tem grandes pregadores, a mensagem tem grandes pregadores. E ele disse, é verdade, há grandes pregadores, melhor do que nós, que as pessoas preferem ouvir eles do que a gente. Só que eles não têm a mensagem revelada. Eles pregam, são tremendos, mas não têm a mensagem da hora. Que bom se eles tivessem a mensagem da hora. Por seres grandes homens, por saber montar um quadro de uma pregação, mas não ter a mensagem da hora. Você já pensou bem se o Dr. Silas Malafaia tivesse a mensagem da hora? Sacudiu o mundo. Com a capacidade que tem, o povo, o dinheiro. Só que Deus não trabalha dessa forma. Ele não chamou os sábios deste mundo. Disse o apóstolo São Paulo, e veio o irmão Brano no quinto selo, ele nos fala essas coisas. Então os homens são grandes, mas a mensagem que traz não é grande. Jesus apenas deu uma pequena mensagem para o jovem rico. Pequena, ele já tinha ouvido grandes mensagens, mas a mensagem que Jesus trouxe para ele entristeceu ele. Diz que ele ficou triste. Diz que Jesus amou a ele. Ele diz, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Que devo eu fazer de bom? Hein, bom mestre? Jesus disse, por que você me chama de bom? Bom só um, que é Deus. Ele disse, mas eu tenho guardado todos os mandamentos e tenho sido crente toda a minha vida. Aí Jesus disse, ainda te falta uma coisa. Aquela coisa que o sacerdote nunca tinha descobrido, que estava faltando nele. Aquele segredo, aquele mistério que ele não tinha descoberto. Ele estava com 99%. Até parecia que estava pronto para chegar ao céu. Jesus disse, ó, te falta só uma coisa. Quer dizer, se faltou aquilo, não entra. Se não preencher aquilo ali, não entra. Isso o que, Senhor? Vende tudo que tens, dá aos pobres. Depois vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Ficou triste. Agora, Jesus sabia onde o coração dele estava. Porque aonde está o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Deus sabe aonde o seu coração está.
E ele tocou bem ali. O restante ele tinha cumprido tudo. Conhecia a Bíblia de capa a capa. Mas aí tem um teste final, meu irmão. Aí tem um teste final, meu irmão. Deus sabe onde o seu coração está. E Ele tem que tocar ali. Porque Ele sabe onde está seu coração. Ele diz: te falta uma coisa. Aí a gente pergunta: quantas coisas faltam para nós? Né? Quantas? O jovem só faltava uma. As demais que ele tinha não era tão interessante quanto essa última que faltava. Não. Faltava só uma coisa. Só falta aquele parafuso ali no motor. Não, mas vai sem ele. Não vai. Vai quebrar na próxima esquina, vai quebrar tudo. Não, mas será que não vai sem esse? Já está cheio aqui de parafuso. O engenheiro disse: não, tem que colocar ele. Você pode até andar sem ele. Você pode andar 1 ano, 2 anos, mas ele vai trabalhando. E uma hora estraga tudo. E Jesus, aquele engenheiro-chefe, disse: te falta um parafusinho aí nesse motor. Te falta uma coisa aí. O quê? Agora Jesus sabia onde está o coração dele. Vai, vende tudo que tem. Dá para os pobres. Depois vem sem nada e me segue. Aí ele olhou o povo que seguia Jesus. Ex-prostituta, ex-cobrador de imposto. Aquele povo que a sociedade não queria, que nem ia na igreja. Se eu segui uma gente dessa, ainda sem nada. Ficou triste. Ele disse: não, mas eu entro com o que eu tenho. O problema é que ele não conheceu a Jesus. O problema é que ele não sabia quem estava dentro daquele corpo. O problema é que ele não sabia quem estava conversando com ele. Era o dono do ouro e da prata. Oh, se ele tivesse descoberto aquilo, que o que conversava com ele tinha criado os céus e a terra. Será que ele não soube da multiplicação dos pães, do testemunho no mar, da ressurreição de Lázaro? Será que ele não soube disso? Será que ele não soube que aquela palavra, aquela voz que saía da sua boca era aquela que diz: haja luz, haja isso, haja aquilo, e ouve? Se ele tivesse descoberto isso. Só que há coisas que Deus esconde de você, porque Ele quer de você a fé. Ele quer que você agarre o que Ele diz. Porque Deus te deu livre-arbítrio. Então Ele quer que você agarre. Que você agarre no sobrenatural. Foi triste. E o final dele, morreu. Sua alma se encontrou no inferno. Viu os seus irmãos brigando por aquelas propriedades dele, aquele gado, aqueles palácios, e os seus irmãos brigando. Talvez lá ele pensou: se eu tivesse ouvido aquele homem, não trouxe nada para cá. Ele olhou para cima,
Lá estava o mendigo Lázaro, no seio de Abraão, aonde ele pensava que ele ia. Ele diz: pai Abraão, manda Lázaro vir aqui e refrescar minha língua, minha boca. Eu estou em tormento, estou em chama, e está até hoje. Abraão disse: não, filho, lá na terra tu teve muitos bens, muito conforto, Lázaro só mais. Só que Lázaro agarrou o sobrenatural, igual a Jacó agarrou no anjo, e ele sabia que aquilo ali era real, não era sonho, não era visão, era algo real. Jacó agarrou no anjo, e o anjo disse: me deixe. Ele disse: não te deixarei, enquanto não me abençoares, custa o que custar. Glória. E o anjo tocou a sua coxa e mudou seu nome. Então a coxa, como falou lá em Londrina o pastor Osmar, tem algo a ver com um novo nome, porque em Apocalipse 19 o nome está na coxa, na parte íntima de Deus. O novo nome está escrito ali. Como o Apocalipse é só para nós, é só ela que sabe, é só ela que crê. E ele tocou e Jacó mancou. Ele disse: como é que te chama? Ele disse: eu me chamo Jacó. Jacó quer dizer suplantador, enganador. De hoje em dia a gente não vai chamar mais Jacó, chamará-se Israel, príncipe, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel, um novo nascimento, uma nova vida, um outro homem agora. O Jacó que o Esaú queria pegar, ele não achou. Quando ele encontrou seu irmão, ele já era Israel, mancando, já não era o mesmo homem que saiu correndo da presença do pai, da mãe, do irmão. Ele estava voltando agora com um novo nome, uma nova vida, tudo novo. Ele já não era o mesmo, já andava diferente. E o importante é que você não é o mesmo, você já anda diferente. Mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas. Vamos apressar um pouquinho aqui. Na mensagem A União Invisível: não ame ao mundo ou as coisas do mundo. 268. Não permita que homem algum te engane por meio do seu credo. Você permaneça bem reto na promessa de Deus, a palavra de Deus. E essa palavra, se é a palavra para esta era, Deus assim a indica. Se Ele não o fizer, não é a palavra para este dia. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. O movimento de língua estranha não funciona nesse dia. No meio da esposa não funciona. Não, senhor. Isso foi para Pentecoste. Isto é para a noiva. O que é para a noiva? A revelação dos 7 trovões. Que são os 7 trovões? As revelações contidas nos 7 selos. O que são as revelações contidas nos 7 selos? O Cordeiro deixou o trono da intercessão. A intercessão acabou. 7º selo revelado. O que é o 7º selo? É o 7º anjo mesmo, é branco. Novo nome revelado,
que é o novo nome? É o nome que leva esse mensageiro, porque ele veio fazer conhecido o novo nome, que é revelado nos 7 trovões, das 7 vozes. Então, a ida da noiva ao lar. Nós estamos indo ao lar. Temos algo diferente. Tem que haver algo diferente. É aquele algo que mexe, sabe? Os pentecostais representaram isso de novo. Estamos na era da noiva. Então nós não estamos mais na era de Laodiceia. Porque a maneira de subir é descendo. Nós descemos a zero e subimos nos céus. Estamos na era da noiva. Não mais do que a palavra de Noé haveria funcionado nos dias de Moisés. Já pensou se Moisés fosse pregar o que Noé pregou? Era bonito. Vamos ver se funciona. Vamos fazer um barco, uma arca para nós atravessar o Nilo, para nós atravessarmos o Mar Vermelho. Não ia funcionar, não. Era 2 milhões de pessoas. Haja gente, haja arca. E não ia funcionar. Olha, não mais do que a lei de Moisés haveria funcionado no tempo de Paulo. Aqui, ele tratou de lhe dizer: vocês estão mortos para isso e não pode ter isso. Igreja, a primeira e segunda etapa do irmão Branham não funciona nesse dia. Vai pegar na mão das pessoas aí e ver se você descobre a enfermidade. Vai ser adivinho, personificadores. A noiva teria a sua mensagem nesse dia, a mensagem por rápido, que é a mensagem da revelação dos 7 selos, que é a mensagem sobrenatural, para essa noiva sobrenatural. Estamos na era da noiva, não estamos em Laodiceia, estamos na era eterna. Aqui não tem contágio. As eras, elas tiveram começo e elas tiveram fim em Laodiceia. Os pentecostais estão em Laodiceia, os luteranos estão na era de Lutero, os wesleyaninos estão na era de Wesley, mas a noiva está na sua era, na era eterna, na era sobrenatural, na era do Filho do Homem, numa era que não termina, a era da esposa. Então, ele tratou de lhe dizer: vocês estão mortos para isso. Vocês a quem eu estou falando nessa noite através da nação. Se você se separa das coisas do mundo, agora nós vemos que a igreja hoje está unindo com o mundo, unindo com as denominações. É um verdadeiro movimento de Caim nesse dia. Um verdadeiro movimento de Caim. Os conjuntos, os corais, é do mundo. Estão copiando as velhas denominações, tomando água das velhas cisternas estagnadas, cheias de inseto, de doenças espirituais. E eles estão trazendo as coisas de fora, como a denominação trouxe a política para dentro. Agora eles copiam as coisas das denominações, como Israel quis fazer no seu dia. Queria ser como as outras nações.
Então eles queriam também um rei. Mas Samuel disse: mas tem uma lei para esse rei. Vocês terão que ser sujeitos a ele, porque Moisés deixou escrito assim, assim, assim. Porque Deus sabia que um dia eles iam se desviar. E Deus também sabia que um dia o povo que seguia Lutero ia se desviar, se denominar como fez a sua mãe, a Igreja Católica Romana, no ano 325, e quando ela se denominou, ela teve que mudar a doutrina. Deus sabia que o povo da primeira e segunda etapa da mensagem de irmão Branham ia se desviar nesse dia. Eles iam voltar às fábulas, aos seus movimentos, às construções de edifícios para impressionar. O irmão Branham chama de altar de Caim, porque não tinham mais mensagem. Teriam que trazer pregadores de fora, cantores, para manter aquele povo, porque eles não têm mais mensagem. Como é que vai ter? Porque foi só um que comeu o livro. Como é que vai comer? Vai ter que pegar daquele que comeu. Porque o sétimo anjo não tem mais o livro. E disse que a mensagem de Pedro não funcionaria hoje. Né? A mensagem de Branham não está funcionando na primeira e segunda etapa. A mensagem de Pedro só funcionou com Paulo. A mensagem de Paulo só funcionou com Irineu. E era outra era outro dia. A mensagem tinha que ser mais elevada. Só que nas eras a mensagem foi enfraquecendo. Agora, nesse dia, a mensagem tomou força. Porque João come todo o livro. Ele que vê tudo. O irmão Branham disse que a coisa mais difícil é um homem crer no outro. É a coisa mais difícil, é um homem crer no outro. Nós dizemos que os católicos creem morto. Paulo, São Sebastião, São Jorge, São isso, São aquilo, né? Padre Cícero, hein? Nossa Senhora. Nossa, não. E quem morto? O povo da mensagem também crê. Eles dizem: olha, eu só creio em irmão Branham. Mas irmão Branham já morreu. E hoje eu tenho que falar a verdade. Você tem que crer na mensagem do irmão Branham que está sendo pregado por um vivo. Não crê nele, já partiu, nem tem mais o livro, ele já está no descanso eterno. Paulo está no descanso eterno, católicos. Aí eles veem que o Papa vem e faz o povo crer só em morto. O povo da mensagem é a mesma coisa. O irmão Branham falou para aqueles repórteres no México. Eles vieram quando viram o menino ser levantado dentre os mortos, receber a vida, que ele tinha sido morto às 9 da manhã. E eles disseram: mas os nossos santos da Igreja Católica faz isso aí também, de se eles estiverem vivos, eles podem fazer. Mesmo morto não faz nada. Não. Então a mensagem do irmão Branham tinha que estar na mão de um vivo para funcionar. Amém. Espiritualmente, a igreja morreu, então ela não funciona na mão da igreja da primeira e segunda etapa. Por isso eles trazem a dualidade, o retorno, todas essas tonterias que não funciona. Então João, nesse dia, aí que ele disse, a coisa mais difícil
é um homem crer no outro. E você não pode entrar no reino de Deus se você não crer no outro homem. Você não pode crer no outro. Por isso Jesus ressuscitou, ele não é morto. Nele nós estamos crendo sempre. Aí Deus levantou um homem vivo, chamado pastor Joaquim Gonçalves Silva no Brasil, e nós cremos nele, sabia que aquilo era verdade. Aí Deus muda. A terceira puxada, aí você tem que crer no homem que Deus está usando no dia. Coisa difícil. É que o Brasil hoje, a igreja no Brasil hoje, não aceita o homem porque é daqui. Eles estão buscando um de fora. Na África, procurando, no Canadá, será que é lá, será que é em Trindade e Tobago, será que é na Colômbia? Né? Na Colômbia eles trouxeram bastante, aí descartaram todos. Nem chamam mais. Agora partir para a África. Quando está bem perto, o João, que comeu o livro. Por quê? Porque tudo que ele fala está aqui. Tudo. Depois de Apocalipse 10, 8 a 11, não tem mais noiva. Ela já foi. Não tem mais Deus entre nós. Deus já foi. Deus aparece entre os judeus. Apocalipse 11. Apocalipse 11 não é para nós. Para nós é Apocalipse 10, do 1 ao 11. É o nosso. E o que cumpre hoje é o 8 ao 11. Versículo 8 ao versículo 11. Então, quando chega no versículo 11, parte para Apocalipse 11 e já não é conosco. Então, Deus já não vai estar mais entre os gentios. Agora Deus está. Ele está na sua esposa, na sua palavra. Então ele está em seres humanos novamente. É onde você tem que se cuidar para você não tropeçar. Para você não ser como aqueles judeus dos dias de Jesus que tropeçaram nele. Tropeçaram em Deus, no homem. Tropeçaram em Deus, no homem Moisés. Aí quando eles descobriram que Moisés era Deus, agarraram, mas não era mais. E quando Jesus disse, não, nosso profeta é Moisés. Nós somos de Moisés. Mas Deus não estava mais ali. Deus não estava mais nele. Já tinha ido. Já tinha partido. Deus estava em Jesus. Jesus era Deus em carne. Agora o povo agarra, é Marcos 4, é o profeta, mas não está mais lá. Ele já está em Apocalipse 10, 8 a 11. O povo agarrou em língua estranha, não, é aqui. É Deus, é nosso meio. Então foi agarrado. Mas ele não está mais. Até demônio fala em língua. Vamos seguir um pouquinho aqui. União invisível da noiva de Cristo. Não se vão. Venham aqui e fiquem ao redor algumas de vocês, pessoas que realmente creem que esta é a verdade. 323. Que estamos entrando a outra era. Já entramos, né? Porque a mensagem é diferente. É outra era. Não é a mesma. Você pode ver que o povo da primeira e segunda etapa, os que creem na dualidade, os que creem no retorno, eles tudo estão juntos. Os que creem no avião, eles estão todos juntos. Eu estive no meio deles. E só não se ajunta com esta mensagem. Não. Por quê? Por causa do nome.
o novo nome. Que o problema era o nome. Ou se os judeus, apóstolos de Jesus, tirar Jesus de lado, estava junto com os fariseus. Era só tirar Jesus de lado. Hoje é o novo nome. O problema não é William Branham, é o novo nome Branham de Deus. Olha, nós estamos entrando a outra era, estamos entrando a era do rapto. Vocês sabem, a igreja não pode ir em sua condição e não pode melhorar. A igreja deve piorar. Agora, se ela ficar rica, ela vai piorar, porque ela vai mais para dentro e lá do céu. Ó Deus, vocês nunca se enganam que riqueza, prosperidade é bênção de Deus. Às vezes pode ser maldição. Deus dá as coisas na medida dos seus filhos. Ele não dá em excesso para ele se perder. Nós vemos que há homens que têm se perdido, levado o povo à destruição, perdição total, porque eles, com dor, ajuntaram o povo, ficaram ricos, caíram com mulheres, com fama, destruíram suas próprias famílias. Eu conheço alguns, se autodestruíram, pensando que eram bênçãos. Se é assim, os católicos estão abençoados, os maçons também, né? Os árabes estão abençoados, porque são ricos, tudo que eles põem a mão prospera. Prosperidade não quer dizer bênção de Deus. A prosperidade que é bênção é a revelação da palavra. Isso é a maior riqueza que Deus nos deu. A gente poder ouvir a palavra e obedecer ela. A igreja nesse dia ela tem que piorar, diz o profeta. Não a noiva. Ele não vai arrebatar a igreja mais. É a noiva. Ela saiu da igreja. Ele visitou os gentios para constituir dentre eles um povo para o seu nome. Quantos sabem disso? Digo amém. Tem que piorar e não pode ir assim. Ela não pode ir nessa condição que está. Aí nós encontramos a primeira e segunda etapa já no grupo das virginésias, que eles não têm azeite. O que é o azeite? É o batismo do Espírito Santo. O azeite nos dias de Paulo era a mensagem dele. O azeite nos dias de Lutero, mesmo com o cachimbo, o vinho, eles não tinham luz para deixar o cachimbo, nem para deixar as bebidas alcoólicas. Teve que vir o Wesley para tirar aquilo deles. Mas o batismo do Espírito Santo, o azeite, era a mensagem dele. Porque Deus só estava num lugar nos dias de Lutero, só na Alemanha. Ele só tinha um endereço, Martinho Lutero, depois o Wesley. Então, a evidência do batismo do Espírito Santo hoje é receber a mensagem do dia, de Apocalipse 10, do 8 a 11. A mensagem que está sendo pregada pela esposa, por aquele que comeu o livrinho. Qual livrinho? Que o sétimo anjo revelou. Nós vemos ali que é o tempo, a era da noiva. É o tempo que João come o livro. Nós encontramos Apocalipse 10, de 1 a 7, os 7 trovões fazendo soar suas vozes, o anjo descendo do céu, colocando um pé na terra, outro no mar, se materializando num homem branco. Isso já aconteceu, escrituras já foram cumpridas. A voz em Apocalipse 10, verso 8, para que João fosse ao anjo e tomasse o livro.
Então, se tomou o livro, nós não escutamos mais o anjo. Escutamos quem tem o livro. É forte. Mas vai escutar o anjo hoje, não tem mais. Ele não tem mais o livro. Quando Deus passou, Moisés passou a espada para Josué. Ele passou o livro para ele. Agora era com Josué, não era mais com Moisés. E a Moisés era consultar morto. Mas teve o povo que disseram que ficava com Moisés e morreu no deserto. Não vamos seguir esse menino, não. Isso aí criou no nosso meio. Ficaram no deserto. Por quê? Deus não deixou eles irem mesmo. Eles disseram, nós somos de Moisés. Se fosse de Moisés, seguia Josué. Se fosse de Moisés, Jesus disse, vocês teriam crido em mim. Porque ele escreveu ao meu respeito. Aí veio Brana, a mesma coisa. O que é que Brana disse? Olha, Moisés escreve a respeito de Jesus. Mas ele não disse, vai vir um homem chamado Jesus, assim, 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 e vocês vão ouvir a este homem. Não. E o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Aí veio Brana e disse, Deus teria um outro homem em outra geração. E eu quero passar essa espada a uma pessoa que seja honesta e sincera com ela, essa velha espada. Tinha que ser passada para alguém. Há um ministério quíntuplo. E as pessoas hoje confundem o ministério quíntuplo como que hoje nós temos fulano que é apóstolo, ciclano que é pastor, beltrano que é evangelista. Não, não foi assim. O ministério quíntuplo é dentro das eras da igreja. Nas eras nós temos 2 profetas, Paulo e Brana. E depois nós temos os 5 mensageiros, que eles não foram profetas, mesmo que eles tinham 7 olhos, eram os 7 Espíritos de Deus, eram 7 videntes, mas o irmão Brana disse, não eram profetas. Nós tivemos Irineu, nós tivemos Martim, Columbo, Lutero e Wesley. Eles foram, Wesley, Lutero foram reformadores, eles foram parte do quinto para a edificação do corpo de Cristo. Foram pastores, foram apóstolos, missionários, evangelistas, mestres, foram grandes homens. Mas o quíntuplo estava incompleto depois da partida de Paulo. O quíntuplo era um quíntuplo sem profeta. Tinha pastores, tinha mestres, tinha evangelistas, tinha missionários, mas não tinha profeta. Não tinha ninguém para revelar a palavra. Aí como o irmão Brana vem e é levado além da cortina do templo, ele disse, se eu morrer, eu quero ver Jesus. Disse, você não pode ver ele agora. Ele está um pouco acima. E ele disse, Paulo, perguntou para o Paulo. Porque se Paulo entra, os meus também entram. Porque eu preguei o mesmo que ele pregou. Aonde ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, eu também batizei. Por que não perguntou para o Lutero, Wesley? Eles não eram profetas. Perguntou para o Paulo. E se os de Paulo entrar, os meus também entram. Então, quando o Brana vem, foi para completar o ministério quíntuplo. Porque o ministério quíntuplo nos dias de Paulo estava completo.
Só que Paulo não teve a revelação do dia de hoje. Agora, quando Brana vem, ele completa o quinto, trazendo a revelação dos 7 selos, a revelação dos 7 trovões, a mensagem que prepara a esposa para o arrebatamento. Brana revela, é o revelador. Mas quem recebeu a revelação do que ele revelou? Aí apareceu um dizendo que o pai era um e o filho era o outro. Esse não recebeu nada, mesmo assistindo os cultos do irmão Branco. Aí apareceu outro dizendo, não, ele vai voltar para revelar mais alguma coisa. Tinha que ter um revelado para chegar e dizer, olha, ele não volta, não tem esse negócio de voltar, já está tudo revelado, ele não vai vir para fazer mais nada, ele vai vir para juntar nós, para ir para o rapto. Tudo está revelado. Apocalipse 10, 1 a 7, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, cumprir-se o mistério de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Então teve que haver um para receber a revelação em todo o mundo. Surgiram muitas pessoas no mundo dizendo que o Cordeiro já tinha deixado o trono, que Jesus veio em 63. Surgiram pessoas, mas logo eles se levantaram e já mudaram aquilo. Surgiram muitos messias antes de Jesus vir, muitos precursores antes de João, para anunciar a segunda vinda, mas para levar o povo após si. E o povo se dispersou. Gamaliel fala sobre isso. Nos dias antes do irmão Branham vir, apareceram profetas nos Estados Unidos, grandes homens, mas eram falsos, se dizendo que um anjo apareceu para eles. Quando o irmão Branham vem e diz assim que um anjo me apareceu, assim, isso aí é igual a José Smith. José Smith veio com essa mesma história de anjo, de placa. Agora veio o William Branham dizendo que o anjo apareceu para ele, ainda era um anjo escuro, um anjo moreno. Creram nele? A coisa tem que ser dessa forma. Antes de aparecer João, aparece o irmão William Souto Santiago, um outro irmão lá na Índia, outro irmão lá na África, antes de que João apareça. E quando João aparece, ele diz, é igual, é a mesma doutrina. Veja que a coisa se repete. Agora, eu disse uma coisa no Eval ontem, que o problema do nosso povo aqui no Brasil, onde a mensagem completa, revelada chegou, é que o nosso povo não são de leitura. Eles não são de estudar a mensagem. Mesmo antes da voz de Deus enviar os selos, o pastor Joaquim imprimiu, vendeu o selo para o povo, nós adquirimos um preço bem baratinho, as eras, e quando chegou a revelação, o Cordeiro Senhor do Trono, mas isso aí está errado. Era para o povo dizer amém, dizer, não, isso aí nós já escutamos, isso é verdade. A família Covate, quando eles ouviram o pastor Osmar pregando, Cordeiro Senhor do Trono, Deus tem novo nome, a irmã disse, isso é verdade, porque já tinha lido, eles tinham um selo em húngaro, em romeno, isso aí é verdade. Chamou o marido e ele disse, isso é verdade. Por quê? Tinha conhecimento. Você pega um advogado que não tem conhecimento de leis, ele vai só tirar o seu dinheiro. Você vai perder a sua causa. Ele não tem conhecimento, ele não estuda, ele não participa de conferências. E esse mesmo é o povo, esses pastores aí, que não tem conhecimento de casamento e divórcio. Eu já conversei com alguns. Onde é que está isso, pastor? Onde é que está isso? Que o pastor ele tem que ser um homem versado. Hoje os nossos membros
amarra qualquer pastor da primeira e segunda etapa com uma mensagem do irmão Branham. Na internet eles amarram ele, num campo eles não saem. Por quê? Meu povo foi destruído, 4 e 6 de Oséias, né? Porque ele soltou o conhecimento. Deus te abençoe. Oremos. Pai Celestial, nós agradecemos por essa manhã, pela sua palavra, pela inspiração dela, por este momento. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. Guarde e abençoa cada filho, a cada família, Senhor. Eu sei que teus filhos têm as suas necessidades, os seus pedidos. Secretamente eles fazem a Ti. Conceda o pedido de cada um, a oração, a intercessão, Senhor. Eu te agradeço. Também a irmã Suzana, cura ela, Senhor Deus, daquele mal que apareceu no seu joelho. Senhor, dê-lhes a graça, a cura. Guarda os irmãos que estão viajando para Palmitinho, ali, a irmã Bertolina, a irmã Ismaíl, aquela caravana que foi ali para o aniversário da mãe da irmã Bertolina. Guarda eles nessas estradas tão perigosas desse feriado. Livre de todos os males. Meu Deus, o irmão João Gabriel também, que completou 97 anos. Que o Senhor abençoe, lhe dê a graça e a bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, eu te louvo por tudo, Pai. Amém, Senhor.